Queridos irmãos, bom dia e a paz de Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Redentor. Eu saúdo com frequente, Deus proverá. Deus proverá, o nosso Deus proverá. O texto que eu gostaria de ler nesta manhã está no Evangelho de João, capítulo de número 14, e são palavras do Senhor Jesus Cristo. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito e vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Jesus lhes respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. O texto bíblico nos dá conta que Jesus está indo em direção a Jerusalém. Os discípulos nada sabem a respeito do futuro, mas Jesus tudo sabe. Jesus sabia que em Jerusalém o que estava aguardando era algo realmente tenebroso, era a própria cruz. Ele é o Redentor da humanidade, ele veio com esta finalidade, ele veio com esse propósito a esse mundo, para ser o Cordeiro de Deus, que haveria de morrer pelos nossos pecados e através da sua morte expiatória, nós teríamos redenção. Nós temos redenção. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz é o preço que ele pagou pela nossa salvação, pelo perdão de nossos pecados. Então, por isso que em Cristo, todos nós encontramos perdão e encontramos salvação. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Jesus Cristo, aqui reunido com seus discípulos, talvez uma das últimas reuniões, Jesus coloca para eles o que eles precisavam entender nesse momento, que para Jesus era muito dramático. Era um momento tipo de despedida. Despedida é uma coisa assim, bem interessante. Quando eu fui pastor na cidade de Resplendor, Minas Gerais, não poucas vezes, no horário do trem chegar, o trem que faz o trajeto Vitória-Minas, lá para as 4h15 da tarde, o trem chegava exatamente em Resplendor. E quando ali por perto, era muito frequente eu ir para a estação, porque eu gostava de ver aquele movimento entre os que chegam e os que saem. Olha, há um mistério bem interessante. As pessoas que estão chegando, geralmente elas estão recheadas de expectativas, de alegria, de abraços, e abraços que trazem felicidade, que trazem aconchego, abraço que traz boas-vindas. É diferente de quem está partindo. Aquele que está partindo, visivelmente você vê a tristeza do partir, a saudade do partir, a nostalgia do partir. Despedida, ela nem sempre
é feita com festa, porque quando alguém se despede, leva um pedaço do coração de alguém, ou deixa um pedaço do coração de alguém que está partindo. Então eu conseguia fazer aquele paralelo e aquela distinção naturalmente de quem ia e quem estava chegando. Esse aqui é um momento em que Jesus estava se preparando para partir, para deixar seus discípulos. E Jesus sabia que ao partir, ele não deixaria absolutamente nada pelos seus discípulos ou para os seus discípulos, afinal de contas, Jesus não tinha posses. Jesus não era um homem rico, não era um homem abastado. Jesus era simples como as pombas. Então, riquezas, propriedades, dinheiro, fora de cogitação, não tinham que deixar para os seus discípulos. Nem a roupa do seu corpo lhe pertencia, porque já havia sido predito pelo profeta lá atrás que ela seria rasgada e entre os soldados seria lançado sorte sobre as vestes de Jesus. Então, não podia deixar nada, materialmente falando, mas o que Jesus pôde deixar, ele se encarregou de alentar, de confortar os corações ali dos discípulos reunidos. Ele disse o seguinte: não se preocupe em os vossos corações. Crer em Deus e também em mim. A palavra crer, esse verbo crer, ele chama atenção para a fé. Uma palavra tão pequenina, mas de um poder extraordinário. Jesus disse: crê em Deus, crer também em mim. Que essa palavra sirva para mim e para você nesta manhã. Tudo que nós precisamos de fato é crer em Deus, é crer também em Jesus. E ele continua: na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar-vos lugar. Jesus está falando sobre esperança, sobre futuro, sobre o amanhã. Ele está dizendo: tenha esperança, tenha fé, eu vou cuidar das coisas. E ele ainda diz mais: e quando eu for, aonde eu estiver, estejais vós também. É a segurança que ele vai estar sempre conosco, vai estar sempre do nosso lado, vai estar sempre na caminhada, seja nos momentos bons, seja nos momentos ruins, mas principalmente naqueles momentos ditos ruins, é que ele vai estar bem do nosso lado. É promessa dele aqui. Ele considera: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo: eu sou o que você precisa. Se você precisa de um caminho, ande comigo. Se você precisa de uma verdade, é do meu lado que você tem que estar. Se você quer um sentido para a vida, Jesus está dizendo: ele é a vida. Você vai encontrar sentido em Jesus. Mas ele fecha essa questão quando no próprio capítulo de número 14, no versículo de número 27, ele diz o seguinte: deixo-vos a minha paz vos dou, e não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe os vossos corações, e nem se atemorize. Não tenha medo. Jesus está dizendo que a paz que o mundo dá é uma paz momentânea, é uma paz passageira, é uma paz efêmera, é uma paz circunstancial, é uma paz negociável, mas ele está dizendo o seguinte: se o seu coração nessa manhã está precisando de paz, abrace com Jesus. Ele diz que a paz que ele é capaz de dar, esse mundo não pode dar, porque nesse mundo não tem. Ele diz o seguinte: não se preocupe e não tenha medo.
Um dos nossos maiores desafios nesse mundo é o medo. Se nós conseguirmos vencer o medo, nós vamos conseguir muitas vitórias. Jesus nos deu uma receita para vencer o medo. Jesus diz: confia em mim e não tenha medo. Olha, se você entender que Jesus está com você nesse dia, para esse dia, não tenha medo. Confie em Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, as nossas vidas, e vamos trocar o nosso medo pela nossa fé em Cristo Jesus. Deus proverá. Deus proverá. O nosso bom Deus proverá.